Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Sentai-vos, por gentileza. Muito obrigado. Deus continue sendo glorificado esta noite, por esta honrosa e maravilhosa oportunidade que Ele concede-nos de estarmos aqui na casa dEle para aprendermos da Tua santa, bendita e inerrante palavra, palavra de Deus, a verdade que liberta. Quantos trouxeram o exemplar da Bíblia Sagrada? Abramos a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 2. No livro do Apocalipse, capítulo 2. Estou profundamente grato aos nossos pastores locais, nosso pastor Vanderlei, bem como também o nosso pastor Estênio, pela confiabilidade e a oportunidade a mim concedida de, uma vez mais, poder servir a Igreja de Cristo com a exposição da palavra. Isso é muito gratificante, isso é muito honroso, em poder servir a noiva do Cordeiro, a Igreja de Cristo, como servo, como doulos, poder servi-la com a exposição da palavra. Feliz por ver a disponibilidade dos irmãos. Isto é algo maravilhoso de se ver. Pessoas sedentas, anelantes pela palavra de Deus. Não a palavra do homem, mas a palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 1. Ao versículo de número 7. Os que acharam poderiam dizer amém. Está escrito assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E todos digam amém. Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, estaremos meditando nesta porção escriturística. Traga ao nosso coração uma vez mais consolação, exortação,
e edificação, por meio da exposição da tua perfeita, santa e inerrante palavra. É o que eu quero lhe pedir esta noite, em o nome de Jesus. Amém. Meus amados, dai-me a sua atenção por alguns minutos para meditarmos na palavra de Deus dentro desta porção bíblica esta noite. Me esforçarei para não ser extensivo, mas ser bastante objetivo na exposição doutrinária esta noite. Amados, exatamente hoje, já faz 4 terças-feiras que estamos analisando a respeito deste livro, chamado de Apocalipse, que significa revelação. E temos trabalhado ao longo de 3 destas 4 terças-feiras a respeito de uma introdução, as 2 primeiras falando a respeito do livro, e a última, que foi terça passada, falando a respeito da igreja que fora estabelecida em Éfeso. Obviamente, já iniciamos a exposição pertinente às 7 igrejas do Apocalipse, e na terça passada abordamos a respeito desta igreja, como se deu o seu nascimento, desenvolvimento, florescimento e expansão, e quais foram as pessoas responsáveis que trabalharam arduamente para o estabelecimento, crescimento, florescimento desta igreja. Obreiros como o apóstolo Paulo, o casal missionário Priscila e Áquila, o pregador Apolo e tantos outros anônimos que contribuíram para o estabelecimento da igreja que estava em Éfeso. Vale aqui ressaltar aos amados irmãos que dentre as 7 cartas endereçadas a estas respectivas igrejas mencionadas no Apocalipse, as únicas igrejas mencionadas no Novo Testamento fora do contexto do Apocalipse é a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia. As demais não são citadas, as demais não são mencionadas. A igreja que estava em Éfeso, ela recebeu um vasto material escriturístico, e com base nisso nós temos argumentos para ficar um bom tempo expondo a respeito dessa igreja. Pois, conforme os irmãos perceberam semana passada, nós falamos a respeito do início dessa igreja, começando no capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos, passamos pelo capítulo 19, adentramos no capítulo 20. Fora estes 3 capítulos que foram mencionados semana passada, nós temos uma carta enviada pelo apóstolo Paulo, escrita em sua primeira prisão, que foram a prisão domiciliar em Roma, por volta do ano 62 depois de Cristo, que foram endereçada a esta igreja, a carta de Paulo aos Efésios.
fora esta carta de Paulo aos Efésios, nós temos a carta pastoral de Paulo a Timóteo. E Timóteo foi pastor da igreja que estava em Éfeso. Então observe o vasto material que temos disponível para argumentar a respeito dessa igreja. A outra igreja mencionada no Novo Testamento, fora do contexto do Apocalipse, é a igreja que estava em Laodiceia. Obviamente que não existe uma carta no cânon escrita a esta igreja, mas foi escrita uma carta pelo apóstolo Paulo à igreja que estava em Laodiceia. Se os irmãos lerem o final do capítulo 4 da epístola aos Colossenses, os irmãos perceberão uma recomendação de Paulo que a carta que for endereçada à igreja de Colossos deveria ser lida diante daquela igreja e posteriormente levada para a igreja que estava em Laodiceia e lida diante da igreja que estava em Laodiceia. Aí Paulo vai dizer: e a carta que for enviada à igreja de Laodiceia seja lida entre vós também. Esta carta se perdeu, infelizmente. Mas esta igreja é mencionada e citada pelo apóstolo Paulo quando ele vai falar com a igreja que estava em Colossos. Agora, as demais igrejas, o argumento que temos se depreende do livro de Atos dos Apóstolos e do próprio contexto inserido aqui no livro do Apocalipse, conforme se vê. Nós estamos aqui diante desta mensagem de Cristo endereçada à igreja que estava em Éfeso. Vale aqui ressaltar que os estudiosos, eles acreditam que todas as igrejas registradas aqui no Apocalipse tiveram a oportunidade de ler uma carta do outro. Cada igreja teve a oportunidade de ler a carta de outra igreja, porque estas cartas não foram escritas de maneira individual ou individuais, mas elas foram escritas e endereçadas de maneira coletiva, e foram sendo passadas de cidade em cidade, e foram sendo lidas de igreja a igreja. Obviamente que não podemos entender a igreja dentro do aspecto institucional como se entende hoje, este edifício aonde estamos, mas a igreja, dentro desse contexto, ela se estabelecia em casas, em praças, em vilarejos, não em templos erigidos como temos em nossos dias. Então, esta carta que for endereçada à igreja que estava em Éfeso, também fora lida para as demais igrejas. Por quê? A realidade descrita nestas cartas revelava o contexto espiritual da igreja que estava estabelecida na Ásia Menor. Lembrando que estas 7 igrejas estavam localizadas na Ásia Menor, atual Turquia asiática. Então estamos diante desta carta com uma respectiva mensagem endereçada à igreja que estava em Éfeso. Temos muito para aprender com a igreja em Éfeso, tanto com seus acertos quanto com seus erros. E hoje extrairemos do texto verdades ditas àquela igreja e verdades e lições ditas a nós, porque a mensagem de Cristo foi para a igreja de ontem, mas a mensagem de Cristo também é para a igreja de hoje. A mensagem de Cristo foi para a igreja de ontem, fazendo alusão ao período primitivo, mas a mensagem de Cristo também é para a igreja de hoje, fazendo alusão à igreja contemporânea. Então, amados,
dentro destes 7 versículos, nós temos a mensagem de Cristo a esta igreja real, com problemas reais, mas com soluções reais apresentadas a ela. E este contexto ele é muito rico, doutrinariamente falando. Este contexto ele é profundo e tem muito a nos falar. Por isso eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta. Você que tem a sua Bíblia aí em formato digital ou em livro, mas que contudo você acompanhe o texto, mantenha aberto para conferirmos os textos e entendermos o que Jesus estava dizendo para essa igreja e o que Jesus está querendo dizer para nós em nossos dias hoje. Em primeiro lugar, o versículo 1 do capítulo 2 vai iniciar dizendo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Observe que Jesus se apresenta como aquele que conserva e anda. Jesus se apresenta à igreja que estava em Éfeso como aquele que conserva e anda. Se observarmos as 7 mensagens, as 7 cartas, com as respectivas mensagens endereçadas a essas igrejas, perceberemos que Jesus ele traz em suas apresentações características registradas pelo apóstolo João no capítulo 1. E essas características, elas são apresentadas a estas igrejas em dado a situação e a realidade vivida por cada igreja. E Jesus aqui, para a igreja que estava em Éfeso, ele vai se apresentar como aquele que conserva na sua mão as 7 estrelas. E ele também vai se apresentar como aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Cada característica é conforme a realidade da igreja. Mas ele para Éfeso se apresenta como aquele que conserva na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aquele que conserva. Que verdade maravilhosa! Jesus se apresenta como aquele que conserva. Jesus se apresenta como aquele que conserva. Existem discussões a respeito da natureza destes anjos mencionados aqui no versículo 1. Alguns acreditam que são seres angélicos, seres angelicais, que eram guardiões espirituais destas respectivas igrejas. Mas a visão de interpretação predominante é que estes anjos mencionados aqui, citados no capítulo 1, versículo 20, são a liderança dessas igrejas, o pastor desta igreja. Então, a visão predominante de interpretação é que o anjo citado aqui no versículo 1 trata-se do líder da igreja, trata-se do pastor da igreja, porque ele receberia a mensagem endereçada pelo apóstolo João, mas amando de Jesus, e ele teria a responsabilidade de fazer a leitura
desta carta diante daquela comunidade cristã que estava em Éfeso. Então, a mensagem é endereçada ao anjo, pois este anjo, este pastor, teria a responsabilidade de ler esta carta e transmitir esta mensagem àquela comunidade estabelecida na cidade de Éfeso. Aí Jesus vai dizer que ele conserva em sua mão direita as 7 estrelas. Quando Jesus ele se apresenta para a igreja de Éfeso como aquele que tem em sua destra as 7 estrelas, ele está dizendo: eu sou aquele que conserva os meus ministros na palma de minha mão. Jesus está dizendo que ele conserva em sua mão os seus pastores. Jesus está dizendo que ele é aquele que conserva em sua mão os seus ministros. Obviamente, eu estou fazendo referência aos ministros piedosos, aos ministros chamados por ele, aos ministros que fazem a vontade dele. Jesus está dizendo que ele conserva em sua mão direita os seus pastores. Por que Jesus está dizendo isso? Porque havia uma pressão muito grande sobre a vida dos líderes, principalmente no período primitivo, por conta da perseguição, por conta da sedução doutrinária, por conta do mundanismo, que era uma realidade naqueles dias já. Então Jesus está dizendo: eu sou aquele que conserva os meus ministros, eu sou aquele que conserva os meus pastores. A ideia no grego aqui não é apenas conservar. A ideia de ter em suas mãos 7 estrelas faz referência a segurar, mas segurar firmemente. Quando Jesus diz: eu sou aquele que tenho na minha mão direita as 7 estrelas, ou seja, os meus pastores, os meus ministros, ele está dizendo: eu sou aquele que segura firmemente os meus ministros na palma da minha mão. Ele é aquele que conserva, ele é aquele que segura firmemente, ele é aquele que sustenta, porque com a sua mão ele não apenas conserva, com sua mão ele não apenas segura firmemente, mas com a sua mão também ele sustenta. Por isso, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, você pode conferir isso, capítulo de número 10, versículo 28, observe o que Jesus disse. Que texto maravilhoso, que texto tremendo. Jesus vai dizer, capítulo 10, versículo 28 do Evangelho segundo escreveu João: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O que Jesus está dizendo é: quando eu seguro, não tem absolutamente nada, não tem absolutamente ninguém que consiga arrancar da minha mão. Jesus está dizendo: quando eu seguro os meus ministros na palma de minha mão, não existem pressões do mundo espiritual, não existem circunstâncias adversas que consiga arrancá-los da palma da minha mão, porque eu sustento os meus pastores para que eles continuem trabalhando diante da minha igreja, trabalhando diante da minha obra, pois eu sou aquele que conservo, eu sou aquele que seguro firmemente, eu sou aquele que sustento na palma da minha mão. O mundo espiritual da maldade não entende como alguns pastores suportam, porque eles estão sendo sustentados pela destra do Senhor da igreja. Alguns sistemas religiosos não compreendem como algumas lideranças suportam, é porque essas respectivas lideranças que estão em plena e total dependência do Senhor da igreja, estão sendo sustentadas pelo Senhor da igreja.
Então Jesus ele se apresenta à igreja que estava em Éfeso, voltemos ao Apocalipse capítulo 2, como aquele que tem em sua destra as 7 estrelas. Repita: Jesus conserva, Jesus segura firmemente, Jesus sustenta os pastores. Aleluia. Os pastores no Apocalipse, aqui no capítulo 1, versículo 20, são representados pelas estrelas. O Salmo de número 147, verso 4, vai dizer que ele chama as estrelas pelos nomes. Se ele conhece as inúmeras estrelas, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de estrelas que estão em nossa galáxia, o que dirá de pastores que choram, de pastores que gemem, de pastores que clamam, de pastores que obram incessantemente, incansavelmente, permanentemente na obra dele. Pastores ficam tranquilos, Jesus os conhece pelos nomes, Jesus os conhece pelos nomes, e ele não apenas conhece pelos nomes, ele sabe a dificuldade, a luta, a peleja, a batalha. Por isso ele está se revelando como aquele que conserva, como aquele que segura firmemente, como aquele que sustenta. Pode ser que alguém, alguma liderança, algum pastor que assistirá a esta mensagem posteriormente, precise dessa palavra. Você está sustentado pela destra do Senhor Jesus. Você está sendo conservado pela destra do Senhor Jesus. Você está sendo seguro firmemente pela destra do Senhor Jesus. E Ele está dizendo para você esta noite: você cumprirá com o ministério que lhe está proposto. Você chegará à linha de chegada. Você permanecerá. Você irá perseverar até o fim, porque Ele tem algo extraordinário ainda a realizar através da tua vida. Então Ele se apresenta à igreja que estava em Éfeso como aquele que conserva. Ele também, versículo 1, se apresenta à igreja como aquele que anda. Observe isso, isso é tremendo, isso é profundo. Ele se apresenta como aquele que conserva, segura firmemente, sustenta, mas ele também se apresenta como aquele que anda. Observe como as escrituras são profundas. Porque se observarmos o capítulo 1, versículo 12 e 13 do Apocalipse, João ele vai olhar para trás, curioso por causa da voz que falava por trás dele, e ele vai dizer: e vi um semelhante ao Filho do Homem no meio. No capítulo 1, versículo 13, ele está simplesmente no meio dos 7 castiçais. No capítulo 2, versículo 1, ele não está apenas no meio, ele está andando. Ele está se movimentando. E isto é profundo. Isto é tremendo, porque não podemos perder o impacto da real presença de Cristo no meio de nós. Isso é extraordinário. Porque uma coisa é Jesus estar em nosso meio. É eu dizer: Jesus está aqui, porque Ele prometeu estar aqui. Agora, quando eu digo Jesus está aqui e está andando, isso
Isto vai além de estar simplesmente no meio. Porque se ele anda com propósito. Ele não está aqui passeando, como alguns dizem. Ele anda no meio da igreja e anda com propósito. Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro e anda com propósito. E por que ele se apresenta como aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro? Ele está dizendo: eu estou supervisionando as minhas igrejas. Porque a imagem usada aqui é a imagem do tabernáculo e do templo. Por quê? O tabernáculo, a tenda da congregação, o tabernáculo em si, tinha uma única entrada. Quando você entrava pela porta do tabernáculo, de frente para aquela porta de entrada, havia o altar de holocausto, que era o altar de bronze. Após o altar de holocausto, você dava alguns passos, você tinha diante do altar do holocausto, praticamente na entrada da tenda da congregação, a pia do lavatório, aonde o sacerdote lavava os pés e as mãos antes de entrar no lugar santo. Quando você passava pela pia do lavatório, você entrava já na tenda da congregação, que era o lugar santo. Dentro do lugar santo, você tinha ali alguns utensílios. Você tinha a mesa dos pães da proposição e você tinha um candelabro, castiçal, candeeiro ou menorá. E na frente, encostado na cortina de 4 cores, você tinha um altar de incenso. E dentro do Santíssimo, a Arca da Aliança. Mas dentro do lugar santo, você tinha a mesa dos pães da proposição, o candelabro e o altar de incenso. Era uma tenda coberta. Era um local escuro, então necessitava de iluminação. O candelabro estava lá, que é o mesmo castiçal, que é o mesmo candeeiro, que é o mesmo menorá. O castiçal estava lá, feito de ouro, uma arte central com 6 outros braços saindo dessa arte central, com reservatórios debaixo desses canudos, aonde se colocava o azeite puro para alimentar as lâmpadas que ficava em cada arte daquela. Então essa imagem é tomada do tabernáculo. O tabernáculo tinha um único castiçal. O templo de Salomão havia 10 castiçais por causa do tamanho. A iluminação era maior, a necessidade dela. Então o castiçal estava no lugar santo. E por que o castiçal era essencial? Para iluminar, para clarear. Quando Jesus ele se apresenta andando no meio dos 7 castiçais de ouro, ele está querendo dizer algo para a igreja. Eu preciso manter a lâmpada da igreja acesa. Eu preciso manter a minha igreja acesa, porque a igreja acesa, ela expressa o testemunho de Cristo. Isso é tremendo. Porque o capítulo 27 do livro do Êxodo, versículo 20, vai dizer que aquelas lâmpadas, o castiçal precisava ficar aceso continuamente. O capítulo 30, versículo 7 e 8 do livro do Êxodo vai dizer: os sacerdotes eram os responsáveis em manterem as lâmpadas acesas. O castiçal precisava ficar aceso continuamente. A igreja precisa continuar acesa continuamente. Não é acesa aqui e apagada lá fora. É acesa aqui e lá fora.
o Espírito de Deus me traz à mente, nos dias dos juízes, a Bíblia diz que no final do período dos juízes, entrando quase que já no período monárquico, Eli já estava velho, cansado, obeso e cego. Os seus filhos eram prostitutos, sacerdotes, mas prostitutos. Usufruíam dos dízimos que entravam no tabernáculo. Pegavam além daquilo que era ordenado eles pegarem do altar de holocausto. Eli, como Cohen Hagdol, como sumo sacerdote, ele estava tolerante com os pecados dos seus filhos. Aí o texto diz no livro, primeiro livro histórico do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 3 e 4, que antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, Deus chamou a Samuel. E escute bem isso aqui, igreja. Por que é que Deus chamou Samuel? Por que é que Deus, o texto não diz, antes que o fogo do altar de holocausto se apagasse? Por que é que o texto diz, antes que a lâmpada do templo se apagasse? Porque o castiçal aceso representava também o testemunho de Israel diante de outras nações. A liderança desta época não estava se importando se o castiçal estava aceso ou estava se apagando. Eli estava obeso, velho, cansado e cego, e tolerante com os pecados dos seus filhos. Ao que Deus vai fazer? Deus vai olhar para um mancebo. Deus vai olhar para um jovem, sem experiência, de fato, mas um jovem temente a Ele, um jovem crente, um jovem desejoso de trabalhar na obra do Senhor. Aí o texto diz, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, porque o castiçal precisava se manter aceso. Aí vai uma profecia. Quantos líderes não têm se importado se o castiçal está aceso ou está se apagando? Quantos líderes se importam mais com aquilo que é depositado no altar de holocausto do que com a lâmpada do castiçal, se está acesa ou está se apagando? Eli não estava se importando com a lâmpada do castiçal, porque ele estava tolerando os pecados dos seus filhos. Ofni e Finéias, a Bíblia diz que eles cresceram na casa de Deus, mas eles não conheciam o Deus da casa. Samuel não, Samuel cresceu na casa de Deus, mas cresceu conhecendo o Deus da casa. Aí Deus disse, eu vou levantar uma nova liderança, porque eu preciso manter a lâmpada do castiçal acesa. Líderes que não se importam se a lâmpada do castiçal está acesa ou está se apagando. Deus está dizendo esta noite, Deus irá arrancar as lideranças que não estão nem aí se a lâmpada do castiçal está se apagando ou não, e Deus levantará uma geração como levantou o profeta Samuel, que se preocupa em manter a lâmpada do castiçal acesa.
E eu falo isso a nível de Brasil. Eu falo isso a nível de estado. Eu falo isso a nível de município. Jesus está andando. Ele está andando porque Ele está supervisionando. Deixa eu ver qual castiçal está aceso ou apagado. Ele está andando. Como aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, supervisionando. O Senhor da igreja vai detectar virtudes e erros. Virtudes e erros. Na igreja daquele tempo, ou nas igrejas daquele tempo, e também do nosso tempo. A igreja em Éfeso possuía 3 grandes virtudes que são destacadas por Jesus. Eu preciso correr por causa do tempo. 3 grandes virtudes. Após se apresentar como aquele que conserva, como aquele que segura firmemente, como aquele que sustenta e como aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, Jesus ele vai começar a detectar algumas virtudes desta igreja que estava em Éfeso. Essas virtudes são depreendidas no versículo 2 e 6. E versículo 3 também. A primeira virtude que o Senhor da igreja ele vai detectar e vai destacar que a igreja de Éfeso possuía é que ela era uma igreja de fidelidade doutrinária. Escute bem isso aqui. A igreja que estava em Éfeso era uma igreja de fidelidade doutrinária. Uma igreja que teve bons pastores, não poderia ser diferente. Por quê? Quais foram os pastores que passaram por Éfeso? Eu mencionei semana passada. O apóstolo Paulo, um casal missionário, extremamente escriturísticos, bíblicos, Apolo, aí posteriormente a gente tem Timóteo, Tíquico e o apóstolo João. Olha o nível, fora os anônimos que a Bíblia não menciona. Olha o nível de excelência ministerial que essa igreja tinha. Então, Jesus ele vai destacar que esta igreja era uma igreja de fidelidade doutrinária. Por que ela era uma igreja de fidelidade doutrinária? Porque pastores bíblicos, doutrinários haviam passado por lá. Memorize isto. Grave isso que eu queria dizer. Excelência no púlpito gerará exigência bíblica dos ouvintes. Quanto mais excelentes biblicamente forem os expositores da palavra, mais exigência bíblica os ouvintes terão do púlpito para aí. Uma igreja, e quando eu falo de excelência no púlpito, eu não estou falando aqui de ser um teólogo. Não precisa ser um teólogo. Seja bíblico. Seja bíblico. E um púlpito de excelência expositiva, com certeza, terão seus ouvintes exigentes. Quanto mais excelente na exposição for os expoentes que pregam, que ensinam, deste púlpito para a igreja, mais exigência bíblica essa igreja terá deste púlpito. E essa igreja precisa ser respeitada. Quando eu falo essa igreja, eu falo igreja local.
Ela precisa, porque a igreja que está aqui é a igreja do Senhor. É a igreja de Cristo. Não é aqui eu chegar, ler a Bíblia e mandar os irmãos fecharem a Bíblia. A igreja precisa manter a Bíblia aberta. Irmãos, a igreja precisa manter a Bíblia aberta. Conferindo texto por texto, olhando no pregador. Estamos em um culto de ensino. Conferindo se o pregador está pregando, ensinando a partir do texto que ele leu. A igreja de Cristo precisa ser respeitada. E a igreja precisa ser exigente biblicamente, sim. A igreja que estava em Éfeso tinha fidelidade doutrinária. E os pastores que passaram por lá fez com que o púlpito de Éfeso, vou usar essa expressão, essa linguagem para os irmãos entenderem, fosse um púlpito exigente para vocês terem. Não ouvia ladainha. Eu vou falar aqui qualquer coisa e o povo vai explodir em glória. Irmãos, aqui não tem isso. Aqui é Bíblia. Aqui é pão quente. Aqui é maná. E o maná continua caindo no chão. É ainda prostrado que a gente pega o maná no chão. Era uma igreja de fidelidade doutrinária. O tempo já foi embora praticamente. No primeiro século, ainda no primeiro século, começaram a surgir heresias. Heresias já eram disseminadas. Os gnósticos haviam surgido. Pessoas que surgiram, se levantaram do meio da própria igreja, estavam distorcendo as verdades do Evangelho, as verdades elementares do Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele tinha alertado a igreja a respeito disso. Se os irmãos observarem, nós fizemos menção disso na semana passada, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 29, versículo de número 30, Paulo já tinha alertado a igreja, a base ministerial da igreja a respeito disso. Observe o que Paulo vai dizer à base ministerial da igreja de Éfeso. Porque eu sei isso, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Observe o versículo 30. É que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Observe o que Paulo está dizendo a esta igreja, que após a minha partida entrarão, o ataque viria de fora para dentro. O versículo 30 ele vai dizer: e dentre vós mesmos surgirão homens que atrairão discípulos após si. O ataque viria de dentro para dentro. Então, distorções, heresias já estavam sendo disseminadas. E de que maneira a igreja tinha que se posicionar? A igreja tinha que se posicionar com uma fidelidade doutrinária. E diante das ameaças das heresias, como uma igreja bíblica, a igreja que estava em Éfeso, separou-se primeiro. Observe isso aqui e vou terminar. Semana que vem eu continuo. Primeiro, versículo 2. Observe o que o texto vai dizer.
A igreja separou-se dos falsos obreiros. Por isso o texto 2, do capítulo 2 vai dizer: e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. A igreja que estava em Éfeso tinha fidelidade doutrinária. E esta fidelidade doutrinária condicionou a igreja que estava em Éfeso em ter discernimento para saber quem era verdadeiro e quem era falso. Quem estava com a verdade e quem estava com a mentira. A igreja que estava em Éfeso tinha este crivo. A igreja que estava em Éfeso tinha esse discernimento. O apóstolo Paulo tinha falado acerca de tais apóstolos, que são ministros da injustiça. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 13 ao 15, ele vai falar que estes apóstolos eram obreiros fraudulentos. Obreiros que queriam status, exibicionismo, pedestal, aparecer, aplausos, confetes. Aí o texto vai dizer: e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. De que maneira a igreja vai ter esse discernimento? Sendo uma igreja doutrinária, sendo uma igreja bíblica. Porque apenas uma igreja bíblica conseguirá detectar quem é verdadeiro e quem é falso. Apenas uma igreja bíblica conseguirá detectar, pelo discernimento, quem é que está com a verdade e quem é que está com a mentira. Quem é que está para servir a igreja e quem é que está para explorar a igreja. Então, a igreja precisa dizer não aos falsos obreiros. A igreja precisa dizer não aos falsos apóstolos. Uma igreja é uma igreja bíblica, com fidelidade doutrinária. Como uma igreja bíblica, ela não apenas separou-se dos falsos obreiros, ela separou-se também das falsas obras, ela aborrecia as falsas obras. Aí vai entrar o versículo 6, eu preciso ir pegando de forma aleatória para os irmãos entenderem a mensagem de Jesus à igreja que estava em Éfeso. Ela separou-se também das falsas obras, ela aborrecia. Aí o texto vai dizer: tens porém isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Jesus que está dizendo. Quem eram os nicolaítas? Havia um famigerado movimento, iniciado por um tal de Nicolau, e aqui há uma discussão histórica e teológica de quem seria este Nicolau. Alguns associam este Nicolau dizendo que seria um daqueles diáconos mencionados no capítulo 6, versículo de número 5 do livro de Atos dos Apóstolos, que lá era cheio do Espírito Santo, de boa reputação. Mas não podemos afirmar este pressuposto. Isso é um pressuposto. Não podemos afirmar, visto que assim como outros nomes, Nicolau também era comum em tempos primitivos do primeiro século da era cristã. Então não podemos dizer que os nicolaítas são oriundos daquele Nicolau que era diácono, porque o nome Nicolau era comum, era prosaico naqueles dias. Mas estes nicolaítas, o texto diz que não era uma pessoa, era um grupo, era um movimento. E estes nicolaítas, Tertuliano de Cartago, que é um dos pais da igreja, que viveu por volta do ano 160 depois de Cristo, ele vai mencionar uma seita gnóstica conhecida por nicolaítas, em um período posterior ao período de Cristo. E o que pregava este movimento?
Este movimento dos nicolaítas pregava um evangelho liberal, sem exigências, sem proibições. Eles queriam desfrutar o melhor da igreja e o melhor do mundo. Eles incentivavam os crentes a comer comida sacrificada aos ídolos. Eles ensinavam que a relação entre um homem e uma mulher poderia ser praticado fora e antes do casamento, e que isto não era pecado. Este movimento estimulava a imoralidade. Observe que pressão que está sobre a igreja. Aí Jesus vai dizer: a igreja que está em Éfeso aborrece as obras dos nicolaítas. Eu também aborreço. A igreja evangélica brasileira precisa aprender nesse particular com a igreja que estava em Éfeso. Porque alguns em nossos dias estão falando da hipergraça, pastor Vanderlei. Esta hipergraça, ensinada por alguns, quer dizer que a pessoa pode viver na prática do pecado. A pessoa pode viver mergulhada no pecado, como um hedonista. E que essa graça sempre estará disponível àquele que vive nesta prática de pecado, constantemente, continuamente. A igreja evangélica brasileira precisa aprender, nesse particular, com a igreja que estava em Éfeso. Precisa ser uma igreja de fidelidade doutrinária. Vou concluir, irmãos, para seguir semana que vem. A verdade é que muitas pessoas hoje buscam experiência e não a verdade. Elas não querem pensar, querem sentir. Elas não querem doutrina, querem as novidades, as revelações, os sonhos, as visões. Elas não querem estudar a palavra, elas querem escutar testemunhos eletrizantes. Fato é que elas não querem o evangelho da cruz. Essas pessoas buscam apenas o evangelho dos milagres. Elas não querem Deus, elas querem as bênçãos de Deus. Ao analisarmos com muita preocupação em nosso coração o crescimento da igreja evangélica brasileira, alguém bate no peito e diz: nós somos já 35% da nação brasileira. Somos mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil. Agora a pergunta é a seguinte: que tipo de igreja está crescendo em nosso Brasil? Que tipo de igreja está crescendo em nossa nação? E que tipo de evangelho está sendo pregado? Porque infelizmente o que se vê florescendo em muitos lugares é o evangelho sincrético, é o evangelho híbrido, é o evangelho diluído. O que se vê crescendo em muitos lugares é o evangelho que adotou as novidades do mercado da fé. O que se vê florescendo em muitos lugares é o evangelho da permissiva, da famigerada filosofia do não tem nada a ver. A igreja que estava em Éfeso era uma igreja de fidelidade doutrinária. E a famigerada filosofia do não tem nada a ver, do politicamente correto, do não existe uma verdade absoluta, tudo é relativizado, tudo é relativo. Isso é uma falácia de Satanás. Isso é o vômito do diabo. E tem pessoas se alimentando, pasmem os senhores, é forte a expressão, se alimentando do vômito de Satanás. A igreja se posicionou contra os nicolaítas. Vocês aborrecem e eu aborreço também.
Estamos vivendo um tempo, vou fechar aqui porque vou parar. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas acham que estão debaixo desta hipergraça. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão valorizando mais os seus corpos do que a sua alma. E essa valorização do corpo é para exibicionismo de muitos. Alguns se preocupam com o corpo para a saúde, outros se preocupam com o corpo para exibicionismo. Doutrina dos nicolaítas. A exposição do corpo. É a imagem vendida daquilo que se vê, daquilo que se presencia. O hedonismo, o prazer é tudo. Mas a igreja que estava em Éfeso, Jesus detectou isto nela. Era uma igreja de fidelidade doutrinária. Jesus quer encontrar isto em nós. Ele está andando. Ele está supervisionando. Ele quer encontrar fidelidade doutrinária em nós, em nossa vida, em nossa igreja, em nossa casa, em nosso dia a dia. Não se deixe levar pelas novidades do mercado da fé. Não se deixe levar pelas doutrinas dos nicolaítas. Preze a palavra de Deus, preze as escrituras sagradas, preze a vontade de Deus que é expressa por este livro bendito, por este livro maravilhoso chamado Bíblia Sagrada. Nós temos o livro de Deus e isto basta. Nós temos a doutrina de Deus e isto é suficiente. Jesus está dizendo: se mantenha em fidelidade doutrinária. Jesus está aqui em nosso meio. Jesus está aqui em nosso meio. Se coloque sobre os pés. Gostaria de pedir para o evangelista Pablo cantar um hino. Permissão do nosso estimado pastor Vanderlei. Semana que vem eu concluo a respeito da igreja que estava em Éfeso. Jesus está andando aqui em nosso meio, irmãos. Há algo tremendo sendo realizado aqui em nosso meio. Jesus nos confronta com a sua palavra porque Ele ama a sua igreja. Ele está dizendo: eu preciso manter você acesa. Eu preciso manter você acesa porque você precisa continuar pregando o meu evangelho. Você precisa continuar falando das minhas verdades a esta sociedade. Você precisa continuar iluminando esta sociedade que está em trevas. Jesus está falando a essa igreja.